Vamos falar de futebol. Vamos começar falando aí do Leão da Praça da Bandeira. A gente tem aqui áudio do nosso repórter Alessandro Matias, que vai trazer informações pra gente. O Sport que venceu ontem a equipe do Petrolina está classificada e enfrenta aí o Salgueiro. Vamos com o áudio aí do nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Olá, Moisés. Olá, amigos da Rádio Vicência FM. Pois é, o Sport ontem saiu vitorioso, uma goleada 4-0 em cima do Petrolina e assim vai encarar na próxima fase o Salgueiro, né, o Carcará do Sertão, lá na Ilha do Retiro. Diga-se de passagem, o Sport, por ter sido o primeiro na fase anterior, na fase classificatória, o Sport encara todos os jogos decisivos, se assim for até a decisão, dentro da sua casa, dentro dos seus domínios. Os gols de ontem, Luan, Hernani Brocador, Leandrinho e Ezequiel. Na primeira etapa, a gente pode distinguir muito bem do que foi a primeira da segunda etapa, né, do segundo tempo, porque o Sport, no primeiro momento, entrou em campo, pelo menos foi essa a imagem que passou, achando que poderia vencer a partida a qualquer momento, que teria o domínio do jogo, e assim foi um ledo engano. O Petrolina fez uma marcação mais compactada, em alguns momentos chegou ao ataque do Sport com perigo e deixou essa impressão de que seria um adversário que poderia desclassificar o Sport do campeonato pernambucano. Porém, a partir dos 24 minutos, para se ter uma ideia aí, depois daquela falta que foi bem batida pelo Hernani, com a defesa do goleiro Pezão, muito bonita por sinal, deixando aí os fotógrafos da Ilha do Retiro de olhos atentos, né, para pegar o melhor ângulo, mas a partir dali dos 24, 25 minutos, o Sport voltou ao domínio da partida e desenrolou o placar inicial, né? No caso, na primeira etapa, Luan e Hernani Brocador abrindo os caminhos. No segundo tempo, mais tranquilo, mais ciente do que estava fazendo, das correções que o Guto Ferreira viria fazer dentro do vestiário, Leandrinho e Ezequiel complementaram o placar da partida. Uma segunda etapa em que o Petrolina, ao contrário dos primeiros 20, 25 minutos, o Petrolina cedeu espaços, não foi mais aquele time aguerrido, aquele time compactado, aquele time que prometia até pela imagem passada que poderia desclassificar o Sport. Então, o Sport dominou a segunda etapa com facilidade, não abriu mais o placar, não fez mais gols, porque parece que administrou a partida, né? Administrou o conjunto da obra, e então o Guto Ferreira saiu um pouco satisfeito aí, um pouco que eu digo porque o Guto reclamou na coletiva de imprensa do início da partida, e a gente daqui a pouco vai ouvir o que o Guto falou a respeito disso aí. O Sport entrou com Maílson, Norberto, Juninho, Rafael Thierry, Adrielso e Guilherme Lazzaroni, Ronaldo, Charles e Guilherme, depois Leandrinho, Ezequiel, Luan, depois o Samir e o Hernani Brocador. Do time do Guto Ferreira, a gente pode citar aqui os destaques da partida, que foram o Ezequiel, né, que tá voando muito, tá jogando muita bola e vai prometer para o Campeonato Brasileiro. Teve também o Samir, que entrou por pedido da torcida, caiu nas graças da torcida, né, Moisés? O Samir foi um pedido do torcedor. O Guto Ferreira não demorou e colocou o rapaz para aquecimento e entrou lá. Demonstrou o futebol que a gente já esperava, né? Um futebol cadenciado, um futebol de toques rápidos, inteligente e não sabendo até do início da sua partida, não segurou muito a bola para poder administrar ao lado físico, que até então ainda não é o suficiente. E outro destaque, o Hernani Brocador, né? Pois é, entra naquela história, a gente vinha comentando desde o início, da disputa de posição, como tirar o Brocador de um time onde o Brocador está brocando toda a partida. Então, artilheiro é isso, o artilheiro se escala com gols, a concorrência é grande, tem o Juninho correndo por fora, que também entrou bem na partida, mas tendo gols do Brocador, sendo o titular no momento, Juninho, acredito que vai continuar desenvolvendo um grande futebol, mas vai ficar como opção para o Guto Ferreira. Na posição ainda tem o Elton, que também tem entrado bem, tem colocado por cima, né, o nível aí dessa disputa pelo comando do ataque rubro-negro. Falando da partida, então a gente vai ouvir agora o Guto Ferreira, que destacou aí os primeiros minutos, que não gostou da situação do Sport, do que o Sport vinha desenvolvendo, inclusive foi pergunta nossa. Vamos ouvir então aí uma parte da coletiva de imprensa do Guto Ferreira. Professor, justificou, seria uma das minhas perguntas no segundo tempo, né? A chamada, vamos dizer assim, com os atletas. Ela ocorreu na realidade dentro, desculpe, acabei cortando você. Fica à vontade. Ocorreu ainda no primeiro tempo, né? Quando aconteceu a cobrança de falta do Hernani ali, a gente já pôde fazer uma intervenção um pouquinho mais forte ali com alguns que chamasse a atenção de outros, e aí a gente conseguiu. Me corrija se eu estiver errado, eu tive a percepção de um time iniciando o jogo muito travado, muito preso.
não sei se nervosismo ou de repente, me permita também, achando que poderia fazer o placar a qualquer momento, tá? É uma percepção que pode estar errada. Não, a percepção está correta, só que é difícil de avaliar. Tá. O que você sentiu, a gente sentiu e é exatamente o que nós estamos trocando de ideia. Tá, isso. Só para complementar então, já respondeu. Isso aconteceu nos primeiros 20 minutos, 30? 20, 25 minutos. Ok, obrigado. É isso. Consegui? Desculpa. Foi ótimo. Muito bom, foi ótimo. Anderson Batista, para a gente finalizar aqui o assunto esporte, Anderson. Uma vitória boa, agora não sabe quanto é que vai jogar contra o Salgueiro, né? Exato, tem essa indefinição, porque o Salgueiro ainda joga pela Copa do Nordeste, né? Tem compromisso no final de semana, caso se classifique. Né? Tem compromissos também no próximo meio de semana, né? Tem dia 7 também, próximo dia 3. Então, assim, um calendário recheado para o Salgueiro e há essa indefinição de quando o Sport vai jogar contra a equipe do Carcará. Detalhar que mais informações, o torcedor acompanha hoje às 20h30 na Resenha Rubro-Negra, lá no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Eu, Alessandro Matias, e convidados ao vivo, né, destacando o que foi esse 4-0 e mais detalhes do Leão da Praça da Bandeira. Muito boas informações do Leão da Praça da Bandeira, com o nosso repórter e também com o nosso Anderson Batista, aqui em novo horário, no Show da Manhã, às 9h40, de segunda a sexta, você vai ter sempre muita resenha, principalmente do Leão da Praça da Bandeira.